Olá, tudo bem? Este é o curso Políticas Sociais no Serviço Social. E neste debate nós vamos falar sobre o que é o utilitarismo. O utilitarismo é uma corrente filosófica, por parte da ética, muito necessária na compreensão de alguns fatores de interpretação do que é ciência política, do que é direito político, do que é considerado como ações políticas dentro do Estado de Direito. E essa questão do entendimento do que é a doutrina filosófica, ética, chamada utilitarismo, é necessária para que você entenda como funciona o aparelho estatal, como funciona o senso comum, o pragmatismo, o consequencialismo, o contextualismo e outras doutrinas filosóficas que fazem parte da ética e que compõem o entendimento também das políticas sociais. Então, quando você entende o utilitarismo, você passa a compreender as questões relacionadas, por exemplo, às questões de gênero, as questões raciais, as questões relacionadas aos deficientes físicos, a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno mental. Existe uma ligação muito forte desse entendimento. Durante esse debate eu quero propor algumas considerações para que você mesmo vá fazendo as suas descobertas aí dentro desse pensamento. O utilitarismo é uma doutrina ética defendida principalmente por Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. Filosoficamente, pode-se resumir a doutrina utilitarista pela frase: agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, princípio do bem-estar máximo. Trata-se então de uma moral eudemonista, mas que, ao contrário do egoísmo, insiste no fato de que devemos considerar o bem-estar de todos e não o de uma única pessoa. Quando nós olhamos para esse tipo de pensamento em relação a esta doutrina filosófica, doutrina ética, parece-nos que ela tem uma expressão e uma conotação puramente altruísta e que leva a cabo muitos princípios como igualdade, equidade, justiça social, e tende a enganar muitos teóricos, estudantes, pessoas ainda no começo das aprendizagens relacionado aos conceitos científicos, acabam encantados por essa ideologia. E quando se faz uma análise superficial dela, até parece boa. E uma parte dela, de fato, não é ruim. A questão é que quando se aprofunda na questão do utilitarismo, o princípio é esse: o que é útil é bom, o que não é útil não é bom. E aí você começa os processos de exclusão quando se relaciona à sociedade como um todo. A sociedade não é feita apenas de pessoas boas, ela não é composta apenas de pessoas úteis, por assim dizer, se utilizar o princípio utilidade a grosso modo. Existem pessoas na sociedade que, a grosso modo, analisando-se de uma forma superficial, fria e calculista, não são úteis para aquela sociedade, porque ela não produz mais-valia, a princípio ela não produz absolutamente nada para a sociedade a não ser despesas. Veja bem a colocação que eu estou falando, que eu estou fazendo e colocando sobre a utilidade do indivíduo na sociedade. A análise do utilitarismo aqui é daquilo que é útil, daquilo que produz felicidade para todos, logo produz felicidade no valor máximo, na maior quantidade possível. Então se estabelece nesse princípio que aquilo que é útil é bom e aquilo que não é útil não é bom. Antes de quaisquer outros foram
Jeremy Bentham, de 1748 a 1832, e John Stuart Mill, de 1806, veio depois de Bentham, a 1873, que sistematizaram o princípio da utilidade e conseguiram até inclusive aplicá-lo a questões concretas, sistemas políticos, legislação, justiça política, econômica, liberdade sexual, emancipação feminina, etc. Em alguns pontos, o utilitarismo se compara a algumas ideias de Maquiavel quando escreveu O Príncipe, em relação à utilidade das pessoas, à utilidade das políticas públicas e sociais, já ainda que a grosso modo naquele tempo, e a sua aplicação nos tempos odiernos, nos tempos contemporâneos, no nosso tempo. Então, entender a sociedade composta como apenas de pessoas úteis é um princípio excludente, porque ainda que todas as pessoas sejam úteis, mas quando se estabelece que um princípio de compreensão exige uma mensuração dessa utilidade, pode então se dizer que uma pessoa que trabalha e que tem todas as suas funções motoras, cognitivas e cerebrais completas é mais útil do que uma pessoa com deficiência, uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa com uma determinada cor de pele, uma determinada capacidade de alfabetização, de conhecimento tecnológico, científico, e aí estabelece no princípio da utilidade o princípio da exclusão. É importante entender que se eu determino que se é bom aquilo que é totalmente útil, ou mais útil, quanto mais útil melhor, produz maior felicidade, quanto maior felicidade produzir, melhor, eu estou dizendo que a pessoa que escolheu um ritmo de vida diferente daquele que a maioria é engessada num princípio criado por outrem, então essa pessoa que está fora deste padrão, deste molde, deste estereótipo, não se enquadra na utilidade do princípio. Muitos grandes escritores foram grandes defensores do utilitarismo e ele serviu de fato e ainda serve parte dele, mas há necessidade de compreensão. E é bom entender o utilitarismo exatamente para você compreender os ângulos, a visão de mundo, a profundidade, a grandeza, as questões epistemológicas de todo esse conglomerado de ideias e conhecimentos da ética e da filosofia. O utilitarismo é uma doutrina filosófica para a qual a utilidade é um princípio da moral e um sistema ético teleológico que determina a moral como base no resultado final. Então ele vai se aplicar muito aos sistemas religiosos, que já tem um princípio moral fixo, estabelecido e contínuo, que não pode sofrer variação. Todos os indivíduos devem seguir aquele sistema, aquele princípio, não pode haver variação. A diferença não se enquadra na doutrina do utilitarismo, porque a diferença não se enquadra no princípio moral. A diferença extrapola o moral, porque ela traz o diferente e o diferente extrapola o moral. A moralidade não se enquadra naquilo que é diferente. A moralidade estabelece um padrão e para que você siga esta determinada moralidade, há de seguir o padrão. Qualquer ente, qualquer ser, qualquer indivíduo que fuja do padrão, foge à moral. É um sistema ético e teleológico que determina a concepção moral com base no resultado final. Ela determina, e aqui está outro erro do utilitarismo, determinar o resultado final antes de aplicar o resultado inicial. É quase que uma adivinhação. Mas com métodos e cálculos, isso já foi feito, já foi aplicado, que uma determinada sociedade vai produzir um resultado final aplicando determinados conceitos. E um deles é, quanto maior a felicidade, melhor para todos. Como se consegue esta felicidade, maior felicidade, que vai ser melhor para todos? Já vai ser, esse é o resultado final, a garantia. E em se tratando de sociedade, é impossível determinar que um determinado conceito, um determinado modo de viver, um determinado modo de agir, vai produzir no indivíduo
no resultado final a felicidade. Aquilo que produz felicidade para um, não produz para outro. O ser humano é diverso. Como diz a psicologia, é subjetivo, é intrincado de variadas formas de interpretação e conhecimento de mundo e modos viventes. Então, atualmente, todas as formas de utilitarismo enquadram-se na categoria do consequencialismo, tendo as consequências das ações humanas como padrão de certo e errado. Porém, o utilitarismo se distingue de outras formas de consequencialismo na medida em que leva em consideração o bem-estar de todos os indivíduos igualmente. Embora Bentham seja considerado fundador do utilitarismo, um aspecto do utilitarismo que trata do prazer foi descrito historicamente como uma forma de hedonismo e tem raízes antigas na filosofia desde Aristippos e Epicuro, que viam a felicidade como um único referencial de bem e associavam a felicidade ao prazer. Associar a felicidade ao prazer é um erro epistemológico e científico, porque nem sempre o prazer é oriundo da felicidade. A pessoa que é feliz através do sadismo, por exemplo, provocando dor em si mesmo, ou sadomasoquismo em outra, a depender do nível e do estágio em que essa pessoa infringe a si mesmo ou a outra em essa dor, ela deixa de ser um prazer aceito, digamos moralmente, e passa a ser um crime. Logo, esse é apenas um exemplo, mas eu poderia citar muitos outros. O bem-estar de todos os indivíduos, considerado pelo utilitarismo como uma das suas formas de aplicação, igualmente é um princípio humano que deve ser seguido por todos os homens. Mas como isso deve se seguir? Não por meio de padrões criados, como que é o utilitarismo, mas através da liberdade de um indivíduo ser diferente e a maioria, todos, aceitarem o diferente como algo normal e comum na formação de uma sociedade. Se eu quero que uma sociedade se emancipe e se forme como um novo conceito, essa sociedade precisa ter no seu bojo, no seu centro, na sua formação, na sua fundamentação e na sua estruturação, o diferente, para que essa sociedade seja saudável. Não existe uma sociedade saudável sem que o diferente seja aceito tal como ele é. Se o diferente precisa se enquadrar num padrão pré-estabelecido, e essa é a ideia do utilitarismo, para que porque, segundo ele, essa corrente ética, doutrina filosófica, apenas esse padrão é capaz de gerar a maior felicidade para o bem de todos. Nós tivemos então durante a história, dentro desse mesmo pensamento, alguns críticos. Uma das mais relevantes críticas ao utilitarismo foi aquela levada a cabo pelo filósofo alemão Immanuel Kant, ao formular seu conceito de imperativo categórico, que vai ser matéria de uma outra aula que nós vamos discutir aqui, imperativo categórico, que, de acordo com Kant, a maximização do bem para os envolvidos, premissa básica do utilitarismo, no que concerne a ação moral em sociedade, é irrelevante do ponto de vista daqueles indivíduos que preocupam-se com a maximização do bem ou do resultado positivo de suas ações, apenas para si mesmos, sem importar-se com as demais pessoas. Isso aconteceria, segundo Kant, pois o utilitarismo seria capaz de postular apenas imperativos hipotéticos, aqueles que conformam com a forma, por exemplo, se desejo X, devo fazer Y. Mas veja bem, e aqui é um adendo meu, a minha fala, nem sempre as multiformes
manifestações da própria natureza, da natureza humana, da natureza dos fatos, da natureza dos acontecimentos, da natureza de toda a construção histórica. Nem sempre ela responde da mesma forma. Existe um pensamento, uma forma de ver as coisas chamado déjà vu, que é quando, esse é até um metafísico, religioso, esotérico, por assim dizer, mas na realidade dos fatos isso não acontece, porque alguma coisa modificou-se. Então não se pode nunca esperar que eu, realizando X, vai sempre, todas as vezes, seja eu ou outra pessoa, uma sociedade inteira, obter o Y como resultado. Sempre haverá modificações. Não há como prever por nenhuma ciência o resultado das ações humanas de um grupo, de uma sociedade, de uma política pública, de um governo, de um Estado, de um sistema capitalista. Existem sim capacidades de mensuração, hipóteses, indicadores, mas nunca uma certeza absoluta. Então, continuando o pensamento de Kant, e não máximas morais que devessem ser seguidas, independente das inclinações pessoais. Ou seja, como eu posso criar uma sociedade com máximas morais que eu tenha que aplicar a toda a sociedade? Isso é a violação dos direitos humanos, seria a formação de autômatas, pessoas não pensantes, acríticas, incapazes de escolher caminhos diferentes, apenas seguir as máximas pré-determinadas. Toda a sociedade tem que ser feliz e toda a sociedade vai ser feliz. Independente de eu gostar ou não dessa postura, dessa ação, do resultado dessa ação, dessa escolha, desse comportamento, seja ele moral ou imoral, mas no caso do utilitarismo apenas os preceitos morais, as máximas morais, para que todos fossem felizes. Então outros autores atacaram o utilitarismo como uma doutrina pouco prática, uma vez que dificilmente somos capazes de antecipar os resultados de nossas ações. Uma crítica recorrente a todas as formas de consequencialismo. Outros ainda criticaram que o prazer não é comensurável entre pessoas com identidades e inclinações variadas, e por isso a utilidade agregada seria uma impossibilidade. Ou seja, as pessoas são diferentes, têm prazeres diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, criticidade diferente, modos de vida diferentes, experiências de vida diferenciada, de modo que não se aplica o princípio da máxima moral de que todos tenham que viver iguais e lutar por princípios iguais para que se obtenha felicidade total para o bem de todos. Então, partindo desse princípio, nós podemos analisar 5 princípios fundamentais que são comuns a todas as versões do utilitarismo. Princípio número 1, princípio do bem-estar. O bem é definido como sendo o bem-estar. Diz-se que o objetivo pesquisado em toda ação moral se constitui pelo bem-estar físico, moral e intelectual. Isso é muito lindo, dentro de um princípio de liberdade, mas não é isso o que propõe este princípio do utilitarismo. E sim, que este princípio tem que ser obrigatório, em alguns pontos coercitivo, para o bem de todos. Então estabelece aí se fôssemos discutir, nós estamos discutindo isso em relação a políticas públicas, políticas sociais, mas se fôssemos discutir isso em relação aos ramos do direito positivista, que defende muito as questões legalistas, então entenderíamos que esse coercitivo está relacionado com a lei. Bem fazer para o bem de todos, para a felicidade de todos, a felicidade geral da nação, por assim dizer. O segundo princípio é o princípio do consequencialismo. As consequências de uma ação são a única base permanente para julgar a moralidade dessa ação. O utilitarismo não se interessa dessa forma pelos agentes morais, mas pelas ações. As qualidades morais do agente não interferem no cálculo da moralidade de uma ação, sendo então indiferente se o agente é generoso, interessado ou sádico, pois são as consequências do ato que são morais. Há uma dissociação entre as circunstâncias, entre a causa, o agente, e as consequências do ato. Assim,
Para o utilitarismo, dentro de circunstâncias diferentes, o mesmo ato pode ser moral ou imoral, dependendo de suas consequências, se são mais ou boas. Isso gera uma certa contradição no próprio pensamento. O terceiro princípio é o princípio da agregação. O que é levado em conta no cálculo é o saldo líquido de bem-estar numa ocorrência de todos os indivíduos afetados pela ação, independentemente da distribuição deste saldo. O que conta é a quantidade global de bem-estar produzida. Qualquer que seja a repartição dessa quantidade, sendo assim, é considerada válido. Sacrificar uma minoria cujo bem-estar será diminuído ao fim de aumentar o bem-estar geral. Veja que barbaridade, hein? Sacrificar uma minoria, sufocar os direitos de uma minoria, por exemplo. Essa possibilidade de sacrifício se baseia na ideia da compensação. A desgraça de uns é compensada pelo bem-estar dos outros. Se o saldo de compensação for positivo, a ação é julgada moralmente boa. O aspecto dito sacrificial é um dos mais criticados pelos adversários do utilitarismo. No caso, eu repugno, apesar de que existem pessoas que defendem o utilitarismo, que são contra esse princípio da agregação. Esse princípio da agregação devia ser chamado de princípio da segregação. Você sacrifica o pensamento da minoria pelo bem da maioria. Sacrifica o pensamento dos excluídos pelo bem dos incluídos. E por aí vai. Nem todos defendem. Mas na raiz da ideologia principal, fundante do utilitarismo, o princípio da agregação, que eu chamo veementemente de princípio da segregação, é defendido por todos. E quarto, o princípio de otimização. O utilitarismo exige a maximização do bem-estar geral, o que não se apresenta como algo facultativo, mas sim como um dever. É obrigatório que todos sejam felizes. É obrigatório que todos sigam a máxima moral. Imparcialidade e universalismo. Os prazeres e sofrimentos são considerados da mesma importância, quaisquer que sejam os indivíduos afetados. O bem-estar de cada um tem o mesmo peso dentro do cálculo do bem-estar geral. Então, havendo uma divisão, fica como está, não vai mudar nada, né? Este princípio é compatível com a possibilidade de sacrifício. A princípio, todos têm o mesmo peso e não se privilegia ou se prejudica ninguém. A felicidade de um rei ou de um cidadão comum são levadas em contas da mesma maneira. E por fim, o aspecto universalista consiste numa atribuição de valores do bem-estar que é independente das culturas ou das particularidades regionais. Como o universalismo de Immanuel Kant, o utilitarismo pretende definir uma moral que valha universalmente. Ela é impositiva, altamente impositiva. Quem deseja viver sobre as ideias da ética utilitarista, essa corrente ideológica, terá o direito de se autoimpor uma regra inviolável e de impor essa regra a todos que o cercam e a todos que vivem ao seu modo, à sua volta. Ela é, deste modo, dessa forma de ver, dessa forma de entender, ela é uma técnica de controle, é uma ideologia de controle e de sufocamento das minorias. Na contemporaneidade, isso aqui é um pensamento de Guerra, 2012, na contemporaneidade do capitalismo, a lógica pragmática encontra cada vez mais espaço para se afirmar. O individualismo e o subjetivismo, a centralidade no sujeito e não no ser social, a valorização do utilitarismo e não a utilidade social direcionada à transformação são suas marcas determinantes e recorrentemente ressignificadas. Palavra longa, difícil de pronunciar. É um pensamento de Guerra, um artigo que eu recomendo, 2012, muito bom, que vai falar isso sobre o pragmatismo. De fato, o utilitarismo está muito ligado com o pragmatismo. E nós vamos entender, no serviço social, muito é dito ainda dentro do pragmatismo que nós somos mediadores de direito. Isso tem relação com o utilitarismo, que nós estamos aqui como mediadores na efetivação dos direitos, na ajuda mútua, na garantia dos direitos e por aí vai. São pensamentos que estão fora do princípio
teórico do serviço social. Pragmatismo, utilitarismo, consequencialismo, empirismo, que também está diretamente relacionado com o pragmatismo, que vai ser assunto de outra aula que nós vamos discutir aqui. Então, enquanto assistente social, eu não posso ver o utilitarismo como uma filosofia útil no sentido prático da profissão. Ela é útil no conhecimento da dimensão da ética e das multifacetadas expressões da questão social e da natureza humana, e por assim dizer, ela é algo útil para você conhecer, mas não para você aplicar na profissão. Conhecer é importante. Por quê? Porque não consideramos um deficiente como alguém inútil. Ele não produz, mas ele é útil. É útil para a valorização humana, para a construção de referencial teórico de comportamento humano. É útil para a manutenção e a construção de uma nova ordem societária que se preocupa com o outro, altruísta, que não está preocupado apenas com a felicidade geral de todos, mas está preocupado com as minorias e não com a agregação ou o sacrifício das minorias para o bem da maioria. Não está preocupado apenas com a maioria, mas principalmente com as minorias. E aí poderíamos citar muitos exemplos que se manifestam através do utilitarismo, do pragmatismo, do consequencialismo, que vem em torno de consequências de ações e de manifestações de pensamento, do senso comum dentro da profissão. É necessário que os assistentes sociais entendam que somos profissionais, somos cientistas, estamos trabalhando com políticas sociais, não para fazer favores, não para prestar ajuda, não para efetivar direitos, esse é o dever do Estado, não para garantir direitos e nem para estabelecer uma conexão com o usuário que faça ele nos enxergar como sempre a muleta que ele vai ter para andar. Nós estamos aqui para dizer ao usuário: ande, você tem direitos, o Estado tem que garantir os seus direitos, você é uma pessoa humana, você tem valores morais, éticos, você tem valores culturais. O usuário precisa entender que nós não somos freiras, não somos frades, não somos dama de caridade, nós não estamos, trabalhamos para o Estado em muitos casos, trabalhamos para empresas privadas, mas somos cientistas, estamos fazendo e construindo ciência no aspecto de entender as questões, as expressões da questão social, não naquele momento imediato, urgente, mas todo um histórico, para que o usuário entenda que ele é um ser social. E a emancipação que tanto almejamos do indivíduo só vai acontecer quando o usuário deixar de se ver como um pedinte, como um esmolé, como alguém sem valor, que o capitalismo excluiu, massacrou, abandonou, marginalizou. Essa construção individual é a emancipação. Enquanto formos efetivadores de direitos, o usuário não se emancipa.